Olá, esse é o canal Márcio Pichel e hoje nós vamos comentar sobre o conflito Israel e Irã. Continuando a análise, na verdade, hoje que nós entramos no 7º dia de conflito, na verdade agora já é o 8º dia lá em Israel e no Irã, mas aqui no Brasil é ainda o 7º dia, devido à diferença de fuso horário. Eu sou professor do curso Geopolítica Avançada no Instituto de Educação São Brandão e eu vou começar falando a respeito de dois cenários importantes que nós temos aqui na atual situação. Trump, ao hesitar em atacar o Irã imediatamente, a gente sabe que ele falou que vai esperar ali 2 semanas ou até 2 semanas para decidir se vai fazer ou não alguma coisa a respeito, ele acaba perdendo a oportunidade de alcançar aquele que é o objetivo de Israel, não necessariamente dos Estados Unidos, mas de Israel, o de esmagar o regime Ayatollah e substituir o regime dentro do Irã. Ele acaba perdendo a oportunidade porque vinha realmente num momento que Israel estava tendo muito sucesso em sua série de ataques e de forma muito rápida. E ao criar essa lacuna, esse vácuo, ok, a guerra continua se estendendo. Ambos os lados atacam simultaneamente, não se comparam, o nível de ataque de Israel está sendo muito mais efetivo. Por volta, para você ter uma ideia, né, os números aí já são de por volta de 99% dos ataques israelenses são bem-sucedidos. E apenas 5% dos ataques iranianos acabam conseguindo atingir algum alvo, que são alvos, na maioria dos casos, não estratégicos. Simplesmente tem um efeito de promover o terror, atingindo áreas civis, prédios, né? Então são raros os casos onde o Irã consegue atingir alguma coisa importante, como atingiram um quartel-general do Mossad dentro de Israel, né? Então esse foi um dos casos. Já Israel não. Israel, toda vez que atinge alguma coisa, é alguma coisa importante para o exército e para as forças armadas iranianas, para a guarda revolucionária, principalmente, que é o principal alvo, né? O Irã tem 3 forças, basicamente. As forças armadas, essas são mais antigas, históricas, né? Aí você tem a guarda revolucionária, decorrente da Revolução Islâmica, mais ou menos no estilo da guarda bolivariana lá do Maduro, só que a diferença que é num cenário islâmico. E você tem também a chamada polícia da moral, né? Os fiscais da moral, que é aquele pessoal que basicamente persegue as mulheres, né? Fiscalizando se elas estão usando o hijab adequadamente, né? Que vocês já viram diversas notícias a respeito. Então, o principal alvo tem sido a guarda revolucionária, que é de fato quem sustenta a República Islâmica, aquela guarda mais leal, feita por radicais religiosos que dão respaldo ao regime iraniano. Então esse tem sido o principal alvo de Israel e, claro, Israel ataca com caças dentro do território iraniano, que Israel já domina o espaço aéreo, né? Então é muito mais fácil, não tem como comparar com mísseis balísticos de longa distância, ainda mais levando em conta o domo de ferro em Israel, o sistema de defesa antiaéreo, que já sim, já começa a ficar preocupante a situação, porque se o Trump prorrogar demais, isso coloca em risco as defesas de Israel em uma guerra prolongada, em uma situação de guerra prolongada. Então, é um sistema caro, né? Tem os mísseis Arrow, que são mais focados em interceptar mísseis balísticos, os foguetes Arrow, é um tipo de sistema, né? Uma parte do sistema de defesa de Israel, e esses são muito caros e se começa a prolongar demais, corre o risco de gastar muitos e eventualmente começar a ter que economizar nesse sistema de defesa. É importante citar também que o Irã já utilizou aí cerca de 520, até o momento, 520 mísseis dos 2.000 que ela possui, que o país possui. 1/4 já foi. Só que a capacidade de lançamento de mísseis foi bastante comprometida. Acredita-se que Israel já tenha destruído cerca de 2/3 da capacidade de lançamento de mísseis do Irã até o momento. Então está bem reduzida. Os dois começam a gastar os seus recursos, mas o Irã tem tido um prejuízo muito maior nesse âmbito do que Israel propriamente. Mas os sistemas de defesa antiaéreos de Israel não são ilimitados. E o regime iraniano sabe disso. Por isso continua lançando, até porque não tem outra coisa para fazer, né? Outra coisa, eu também acredito que quando o Netanyahu decidiu atacar o Irã, ele já contava que
o Trump ia embarcar nessa empreitada. Tudo é muito analisado, tudo é muito colocado na balança para ver qual cenário pode ocorrer. Então ele conhece o Trump, ele sabe que o Trump tem uma personalidade da forma como ela é, e ele já contava que o Trump fosse embarcar nessa, quando ele atacou o Irã. Mas ele tinha, evidentemente, seus planos B e C e outras formas de atacar, algumas das quais a gente não sabe. Por exemplo, houve uma operação que eliminou alguns cientistas nucleares do Irã, chamada Operação Nárnia, que é extremamente secreta. Não se sabe nem a arma que Israel usou. Eles disseram que essa operação se chamava Operação Nárnia, porém era uma arma secreta, e muita gente está especulando que arma seria essa. É puramente especulação e chute, mas eu penso que poderia ser um drone muito pequeno que ou entra, lança um projétil capaz de eliminar uma pessoa ou lança algum veneno. E aí, talvez, o nome da Operação Nárnia. Um microdrone. Essa operação ela foi até divulgada nos sites de notícias, principais sites de notícias de Israel, né, como você pode ver aqui, e eliminou 9 cientistas nucleares iranianos. Cientistas sênior. Uma operação conduzida pelo Mossad, foi divulgada dia 20 de junho. A única coisa que se sabe é que eles foram mortos enquanto dormiam, simultaneamente. Foram eliminados ao mesmo tempo. Cientistas com maior expertise militar e maior dificuldade em substituí-los. Esses foram cientistas iranianos eliminados nessa operação. Apenas é dito que foi uma arma especial, repare. Arma especial, mas não se sabe qual é a arma. Cientistas que eram monitorados há anos. Algumas pessoas falaram que poderiam ser gases. Muito difícil. Gás não mataria só os cientistas, eliminaria também seus familiares. Outra novidade também foi o início do uso do raio de ferro. A gente começa a entrar quase numa era Star Wars, né? O raio de ferro é um sistema para derrubar drones e mísseis utilizando raio laser. Então começaram a utilizar isso hoje na defesa de Israel, o chamado raio de ferro, que complementa o domo de ferro. Agora deixa sua opinião aí, qual você acha que é a arma secreta que Israel utilizou para eliminar esses 9 cientistas na Operação Nárnia, enquanto dormiam. Deixe sua opinião aí nos comentários. E, segundo lugar, é possível também que exista uma negociação em andamento entre Trump e Putin. Pelo menos uma tentativa da parte do Putin de barganhar, e o Trump, que já não tinha intenção de ajudar a continuar sustentando os esforços ucranianos, esteja levando isso em consideração no sentido de que o Putin pede para que os Estados Unidos não ajudem, não interfiram a favor da Ucrânia, e a Rússia se compromete de não interferir a favor do Irã, caso os Estados Unidos ataque o Irã. Porque aí você coloca na balança um país que ataca outro país, a Rússia atacando a Ucrânia e também os Estados Unidos atacando o Irã. É uma violação de soberania. Claro que não tem comparação. A Rússia agrediu a Ucrânia no sentido de conquista de território. Já os Estados Unidos entram para fazer uma defesa de um aliado importante no Oriente Médio, que é Israel, para os Estados Unidos. Mas é possível que exista essa negociação em andamento, nos bastidores, mas mesmo que isso ocorra, eu não vejo sucesso para o Putin nesse âmbito. Porque a ajuda americana pode ser substituída pela Europa, tanto pelo capital europeu quanto pelos ativos, dinheiro russo bloqueado, que se encontra nesse momento retido, devido às sanções, pelos países europeus, membros da OTAN, e esse é um valor, estima-se que a Europa bloqueou cerca de 260 bilhões de euros em ativos russos, como parte das sanções após a invasão da Rússia à Ucrânia. Então, esse valor, para você ter uma ideia, ele representa 3,5 vezes, aproximadamente 3,5 vezes o que os Estados Unidos já ajudou a Ucrânia até aqui. Então ele pode sim ser usado nesse sentido, dessa forma. Claro que isso elevaria as tensões entre a Europa e a Rússia, entre a União Europeia e Moscou, mas isso pode sim ser usado em uma situação de aumento de tensões.
Tá? E recentemente tem ocorrido uma série de situações de aumento de intensidade, de escalada entre Rússia e Europa, especialmente na questão do corredor de Suwalki, né, que fica naquele estreito, deixa eu mostrar aqui, esse corredorzinho aqui que fica, né, no caso, entre Kaliningrado, que está aqui em vermelho, e a Bielorrússia. Lembrando que aqui embaixo é a Polônia e aqui em cima é a Lituânia. Ambos os países membros da OTAN, e aqui a gente tem a Bielorrússia, que é aliada da Rússia, e aqui do lado a gente tem, aqui em vermelho a gente tem Kaliningrado. Esse pretinho aqui, esse ponto preto, é o corredor que separa Kaliningrado da Bielorrússia, que a Rússia quer tomar para poder ter esse corredor de acesso entre seu território de Kaliningrado e isolando aqui os países bálticos, que são membros da OTAN. Tá? Lembrando que além disso ainda tem a Finlândia mais para cima, aqui mais ao norte, né? Que é esse trecho aqui em cima, né? Então, tá, aqui a gente consegue contemplar toda a situação que eu citei. Observe aqui a fronteira de 1.340 quilômetros entre a Finlândia e a Rússia, e embaixo a questão dos países bálticos que eu mencionei, Estônia, Letônia e Lituânia, e aqui o corredor de Suwalki, embaixo aqui, né, separando a região de Kaliningrado, que é território russo da Bielorrússia, né? Perfeito? Então, essa região em específico, ela já está bastante tensionada. Então já está havendo essa tensão e a Rússia tem movido suas tropas aqui para a fronteira com a Finlândia. Movido tropas e estabelecido algumas bases militares aqui, já de forma muito semelhante ao que foi feito na Ucrânia antes da invasão. Mas a Rússia, claro, hoje não é a mesma Rússia de antes da invasão, ela está bem mais enfraquecida, muito enfraquecida. E aí a gente consegue perceber também a questão da campanha que a gente percebe em algumas mídias de massa, né, especialmente o UOL, eu diria, e um pouquinho na passação de pano também a própria CNN. Tá? A própria CNN também tem movido ali seus esforços no sentido de fazer um discurso mais favorável a um Irã que parece ter algum sucesso, quando na verdade o Irã está tomando de lavada nessa guerra. Então essa narrativa é um discurso que não vem, claro, financiado pelo Irã, mas é de interesse do Kremlin. Tá? Então é preciso entender que a maior potência que tem hoje desse outro lado é o Kremlin, é o governo russo, é Moscou. Só que a gente está vendo isso de forma muito nítida acontecer diante dos nossos olhos. A queda da influência russa no mundo. Perderam na Síria, estão perdendo influência na África, estão perdendo agora o Irã e estão se enfraquecendo demais, principalmente no conflito com a Ucrânia. E, para finalizar, o que é bem interessante e absurdo ao mesmo tempo, mas é interessante, foi o almoço que teve, né, do Bannon com Donald Trump. Então a gente sabe que Donald Trump falou em ficar ali 2 semanas, né, decidindo o que vai fazer. Isso ocorreu depois que ele se reuniu com Steve Bannon, o propagandista da NDI, que é essa nova direita internacional, que na verdade é uma falsa direita. Não é verdadeira, é uma direita soviética, tá? Criada por adeptos de uma forma de ideologia que mescla elementos do socialismo com o fascismo. E chamam isso, essa síntese, eles chamam de quarta teoria política, né? Especialmente na visão russa do eurasianismo. Mas o agente desse projeto é justamente o Steve Bannon, que já foi propagandista do Donald Trump e agora é um conselheiro. Ele chegou a ser preso nos Estados Unidos e recebeu o indulto presidencial um pouquinho antes do Trump sair do seu primeiro mandato presidencial, de encerrar o primeiro mandato. Ele soltou o Bannon da cadeia. Tá? Então, esse cara, ele é o propagandista principal, ele é um agente do MAGA, né? O MAGA, basicamente, Make America Great Again, que é o núcleo duro do Trump. E esse cara se reuniu com o Trump e fez ele mudar de ideia. O Trump parecia que estava bem decidido a apoiar Israel e rapidamente derrotar o Irã, mas depois da conversa com o Bannon, ele voltou com a conversinha de esperar mais 2 semanas. É o que eu sempre tenho dito, é o que eu tenho falado há bastante tempo.
especialmente em geopolítica avançada, que esse grupo hoje tem uma influência poderosíssima, tanto na Rússia, onde eles já dominam. A ideologia do Putin é a ideologia do Dugin, desse mesmo projeto da NDI, quanto nos Estados Unidos agora com o Trump e com o MAGA. Então, por isso a gente está vendo uma dissonância de discursos entre, muitas vezes, o Trump com alguns dos seus apoiadores que são, sendo bem direto, patrocinados pelo Kremlin. São ativos russos. E um desses, com certeza, certamente, é o Steve Bannon. Então, o Steve Bannon dissuadiu o Trump e fez ele esperar mais 2 semanas. E nessa de o Trump esperar mais 2 semanas, o Irã aproveita para jogar mais mísseis sobre o território de Israel, sobre civis, basicamente. Lembrando que o interesse de Israel no Irã é que o Irã não produza bombas nucleares para lançar sobre Israel, porque trata-se de um regime fundamentalista que não aceita a existência do Estado de Israel, fala isso para todo mundo ouvir a todo momento e prega isso diariamente para os seus cidadãos, usando um sistema totalitário de Estado através da mídia estatal. A ditadura é total no Irã. Você só consegue acessar, por exemplo, o WhatsApp usando o VPN, e agora eles cortaram o VPN, para você não poder acessar o WhatsApp de forma alguma. Não existe liberdade nem de expressão, nem mesmo de outras naturezas. Então, o regime iraniano, basicamente, ele tem essa característica. Ele é muito duro internamente com os seus cidadãos. E continua lançando bombas. Tudo bem, é uma outra que passa, é uma outra que cai, mas tem atrapalhado muito. Eu acredito, sinceramente, que os sionistas, basicamente, né, que são os grandes poderosos lá de Israel, já devem estar exercendo uma grande pressão para que o Donald Trump tome partido e se junte ao Netanyahu, ao governo de Israel, no ataque ao Irã. Eu acredito que essa influência já está sendo colocada agora, essa pressão já está sendo feita. Não tenho a menor dúvida disso. Porém, o outro lado também está fazendo muita pressão, especialmente a Rússia, que é o principal aliado do Irã, mas não a ponto de comprar uma guerra com os Estados Unidos. Esse excesso de cautela do Trump também pode ser no sentido de encontrar uma outra forma de obter o mesmo resultado sem precisar colocar os Estados Unidos, um avião B-2 norte-americano, bombardeando diretamente a instalação nuclear iraniana de Fordon. Pode ser apenas uma forma dele conseguir fazer isso sem precisar botar o nome dos Estados Unidos na jogada. Apesar que, particularmente, eu acredito que o Donald Trump iria querer os méritos desse resultado, caso ele tenha certeza que vai ser um resultado positivo para a sua imagem e para o seu governo, para a sua popularidade. Mas se houver alguma dúvida quanto a isso, porque ele prometeu demais não entrar em conflitos, caso isso tenha a chance de se tornar uma guerra longa, uma guerra interminável, como foi o Iraque para os Estados Unidos, basicamente ele não vai fazer isso, porque isso poderia prejudicar a sua popularidade mais ainda nos Estados Unidos, que já está bastante desgastada após 6 meses de governo e as decisões que ele tomou, principalmente as decisões econômicas, com destaque para a guerra comercial com a China. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Márcio Pichel, ativa o sino e deixe sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo.